Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Viver Sem Tensão, do Dr. Joseph Murphy. Comentários sobre o capítulo 19 do livro de Jó. Versículo 16. Chamei o meu servo e ele não me respondeu, e todavia eu suplicava-lhe por minha própria boca. Versículo 17. Minha mulher teve horror do meu hálito e tive que suplicar aos filhos das minhas entranhas. Versículo 20. A minha pele, consumidas as carnes, pegaram-se aos meus ossos e só me restam os lábios ao redor dos meus dentes. Versículo 21. Compadecei-vos de mim, ao menos vós, que sois meus amigos, porque a mão do Senhor me feriu. Ao seu apelo desesperado por auxílio, Jó percebe o tipo de raciocínio capcioso e percebe que não passa de tagarelice sobre Deus é amor e que tudo vai dar certo no fim. Falta um meio de ação. Jó ainda não conhece a ciência da mente e como funciona. Ele chama o seu servo, mente, e não tem resposta. Sua atitude mental ainda não está condicionada à confiança no poder espiritual único dentro de si. Seu hálito é estranho à sua mulher. A sua mulher é o ideal que você deseja desposar mentalmente e unir-se emocionalmente. Como Jó, você poderia gostar de desposar ou unir-se à ideia da saúde perfeita. Você tende a entrar na sensação da saúde e quando começa a se regozijar com o fato de que a presença salutar infinita o está agora restabelecendo e tornando perfeito, você tem a sensação de saúde e a sensação de saúde produz a saúde do mesmo modo que a sensação de riqueza produz a riqueza. O hálito de Jó, sua força vital, entusiasmo, fé, ainda não foi insuflado em sua ideia ou desejo. Ele ainda não se rendeu mentalmente às onipotências de Deus. Daí, então, mesmo meus vizinhos abandonaram-me. Versículo 14. Sensação de segurança, saúde e paz o abandonaram, pois que ele é incapaz de crer nessas qualidades de Deus em seu coração. Versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia ressurgirá da terra. Jó sente intuitivamente, então, que o seu Redentor, a presença de Deus, vive e que sua percepção da inteligência e sabedoria de Deus dentro dele e sua fé em sua resposta à sua oração ressurgirão no último dia da terra. Tudo isso significa que ele experimentará no exterior seu corpo e ambiente, aquilo que ele sente e declara ser verdade no interior. Versículo 26. E serei novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne verei o meu Deus. Jó sente que algo está se movendo para uma manifestação objetiva, do mesmo modo que na embriologia a criança pode ter sido concebida, embora para o sentido carnal não haja ainda sinais evidentes. Você deve ter confiança de que o seu desejo, semente, enraizou-se em sua mente subjetiva, que contém a presença e poder de Deus, e que ele aparecerá sobre a ordem divina. Versículo 27. Eu mesmo o verei, e os meus olhos o hão de contemplar, e não os olhos de outros. Meus rins se consomem dentro de mim. Em tudo isso, Jó começa a sentir que o discurso religioso dos homens não é a filosofia prática, mas que ele ainda deve conseguir um ponto de apoio de modo que os seus ideais, amigos, irmãos, parentes, vizinho, esposa, não o considerem mais estranho às suas vistas. Jó ainda está no estágio de consciência em que se sente como uma cidade cercada, como um estrangeiro entre estranhos. A verdade básica, que Deus é o seu consciente, ainda não foi percebida por Jó. Versículo 28. Pois se dizes, por que o perseguimos desde que a raiz das palavras se encontra em mim? Jó está progredindo muito, pois sente que a raiz das palavras, suas tribulações, é encontrada nele, estado negativo incorporado em sua mente subconsciente, que por enquanto não está purificada pela oração científica, que consiste em unir-se mental e emocionalmente com as qualidades e atributos de Deus, seu Redentor.
Comentários sobre o capítulo 20, o livro de Jó. Versículo 19. Porque oprimiu e despojou os pobres, roubou casas e não as edificou. Versículo 20. O seu apetite foi insaciável, e quando tiver o que cobiçava, não poderá gozar. No versículo 19, os pobres referem-se aos sonhos, aspirações que você teve, mas morreram de fome por falta de fé, nas potencialidades invisíveis do espírito dentro de você. O versículo 20 significa que a sua vida emocional, o apetite, está perturbada porque você deixou de realizar os seus desejos e ambições. Comentários sobre o capítulo 22 do livro de Jó. Versículo 1. Ele faz de Temã, tomando a palavra, disse. Versículo 5. E não é grande a tua malícia e inumeráveis as tuas maldades? Versículo 6. Porque tu, sem causa, tomaste penhores a teu irmão e aos nus despojastes dos seus vestidos? Versículo 9. Despedistes as viúvas de mãos vazias e quebrantastes os braços dos órfãos. Versículo 10. Por isso estás cercado de laços e um súbito temor te perturba. Ele alega que Deus é imparcial, portanto é culpa do homem passar por tribulações. Mas ele não compreende o significado essencial do pecado espiritual, procurar as soluções dos problemas externamente, em vez de procurar o seu bem por meio de uma identificação psicológica com Deus, sentindo a realidade daquilo pelo que se reza. Os seus sentimentos e convicções tornam-se inevitavelmente os vestidos que você usará. Portanto, não faça um penhor por nada, isto é, não condicione o seu bem exteriormente, mas procure-o no interior ou lugar secreto. E o que você declarar e sentir ser verdadeiro no seu processo de oração, o Espírito revalida e objetiva. Então, você não despojará os nus, seus desejos, de seus vestidos, sentimentos de convicção de sua realidade em seu próprio consciente. As viúvas são os ideais perdidos que desistimos de atingir. Estes ideais deviam ter sido poupados pela fé e amor para uma existência exterior. Você pode demonstrar tudo o que puder envolver com a sua fé, sentimento. O seu desejo deve ser casado com a sua fé. Saiba que o desejo é Deus lhe chegando sob a forma de suas necessidades, o seu pão. O teste principal em tudo isso é o desafio à sua compreensão espiritual. Deus é o seu consciente. Você sente a realidade dessa posição metafísica? Daí, cuide dos negócios do seu pai. Sinta saúde, ventura, riqueza, etc. E o resto virá no devido tempo, baseado na lei da aceitação mental que você pôs em funcionamento. A palavra homem na Bíblia significa mente, ou medidor. Essa mente deve deixar de nascer de mulher, mente racial, estados de espírito e temores irracionais, conforme explicado previamente. Teremos muitas dificuldades se não fizermos o nosso planejamento, seleção e direção. A nossa mente nasce de Deus. Quando a sabedoria toma conta e nós baseamos o nosso padrão espiritual em todas as coisas que forem verdadeiras, lindas, justas e de bom nome. Você deve deixar de ser um membro do rebanho sujeito à lei das médias. Que o governo de sua mente seja controlado por ideias divinas, então você nascerá da mulher verdadeira, que é a sabedoria ou intuição. Versículo 21. Submete-te, pois, a Deus e terás paz, e assim colherás ótimos frutos. Versículo 22. Recebe a lei da sua boca e grava as suas palavras no teu coração. Versículo 23. Se voltares para o Onipotente, serás reabilitado e afugentarás de tua casa a iniquidade. Versículo 24. E deitarás ao pé o teu ouro e o ouro de Ofir, entre as pedras do ribeiro. É preciso reconhecer o fato de que só existe um princípio criador e depois saber que quando você pensa que o poder único está reagindo a você, enquanto contempla a grande verdade que o poder supremo está agora funcionando a seu favor, você tem garantido o sucesso e o triunfo. Quando pensamentos negativos ou fatores adversos surgirem em sua mente, rejeite-os completamente, lembrando-se de que são sombras da mente e uma sombra não tem um verdadeiro lar.
São ilusões de poder. O poder está no seu próprio pensamento inconsciente. O medo, a dúvida e a preocupação são apenas sugestões de poder e não lhe podem prejudicar a não ser que você lhes dê poder. Existe um meio simples pelo qual você se pode familiarizar com esse poder. Um homem em nosso curso resolveu deixar de fumar e de noite antes de dormir ele disse: "Estou livre deste hábito, completamente livre por meio do poder do onipotente que tira toda a vontade." Ele repetiu a frase algumas vezes e depois adormeceu, demorando-se na palavra livre, que ele repetia várias vezes como uma cantiga de ninar. Perdeu todo o desejo dos cigarros. Passou a conhecer os poderes interiores. Sua mente subconsciente reagiu ao pensamento e quando ele chegou positivamente a uma decisão em sua mente consciente que queria libertar-se totalmente daquele hábito, então o poder do onipotente ressurgiu e fluiu em resposta à decisão dele. Uma atriz que estava desempregada havia 6 meses imaginou-se cantando diante de um microfone. Sentiu a realidade daquilo, deu sua atenção e dedicação àquela imagem mental, exaltando-a em sua mente, até que começasse a fasciná-la e empolgá-la. A ideia começou a cativar sua mente. Ela tornou-se emocionalmente ligada a ela e adormeceu, sentindo o contrato em sua mão. Ela repetiu essa técnica regularmente durante uma semana. De repente, não sentiu mais desejo de rezar por isso, pelo simples motivo de que tinha conseguido impregnar sua mente subconsciente. Sua imagem se tinha concretizado. Ela a construíra pensamento por pensamento com um estado de espírito depois do outro, até que a imagem mental se tornasse uma personificação subjetiva. Torreal disse que qualquer pessoa poderia ter o que quisesse na vida, tendo uma imagem daquilo e enchendo essa imagem de fé. A fé é apenas uma percepção de que aquilo pelo que você reza já existe. O simples fato de você o desejar prova que existe. Quando você começa a se familiarizar com esse poder, descobre que quando chama por Deus, Ele lhe atenderá. Se você rezar pela ação certa, experimentará uma reação e um profundo bem-estar dentro de si. Um ser todo sapiente tomará conta e o obrigará a dar boas contas de si. Versículo 23. Se voltares para o onipotente, serás reabilitado. Isso significa que a presença de Deus em você é sempre sensível e reage sempre. Se você quiser mais energia, uma cura, ou seja o que for, esse poder onipotente que dirige o mundo restaurará, pagará e o satisfará, segundo a natureza do seu pedido. Einstein contou como recebia as respostas de sua mente profunda. Dizia ele: "Eu escutava à espera de uma resposta. Cada fragmento de prova, cada fragmento de luz e cada fio de orientação. E comecei a perceber que esses fios de pensamento e inspiração se começavam a tecer e entremear e continuando a escutar, todo o padrão foi fabricado em minha mente e tive a resposta, tive a fórmula." Versículo 28. Formarás os teus projetos e terão feliz êxito e a luz brilhará em teus caminhos. Versículo 29. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde. Se você estiver deprimido, volte-se para o onipotente e afirme que Deus está com você. Declare ousadamente que o Deus onipotente é o seu sócio mudo, o seu amigo invisível, e que ele é seu companheiro divino e que se interessa por você. O motivo por que você está desanimado, deprimido, desconsolado ou desencorajado é que você se afastou psicologicamente de Deus, saiu para a periferia da vida e as sombras começaram a cair. Quanto mais próximo de Deus, menos sombras há e mais luz em sua mente. Em vez de viver na sombra, declararás: vivo com Deus. Em muitos hospitais existe a terapêutica ocupacional, onde se colocam os casos mórbidos de depressão mental para trabalhar, tecendo cestos, fazendo bolsas de couro, cadeiras, etc. Muitas dessas pessoas têm curas maravilhosas, porque esse tipo de trabalho construtivo as tira de sua morbidez e sua atitude horrível, dando-lhes função, expressão, criatividade. Estão fazendo alguma coisa pelos outros e, ao mesmo tempo, liberando seus dotes ocultos.
Bom, eu finalizo aqui e continuamos mais sobre o livro de Jó no próximo áudio. Tchau, tchau.